Bem, gente, aqui mais uma vez estamos trabalhando o medo como um instituto da alma para que a gente possa trabalhar o medo em nossa existência. Nós alongamos um pouquinho mais o medo nos nossos estudos, exatamente por entendermos, assim como Joana de Ângeles, que o medo faz parte do nosso cardápio, ele faz parte do nosso dia a dia. E o medo está inserido em todos os momentos da nossa existência, em todas as situações difíceis que enfrentamos, o medo está presente. Então, em face disso, nós procuramos trabalhar um pouco mais o medo, e agora ele está chegando ao final, né? Onde, acredito eu, que no mais tardar, na próxima semana, nós iremos concluir tudo. Na semana passada, o que nós trabalhamos foi exatamente isso. Esse danoso sentimento de medo destrutivo é, em grande parte, o responsável por muitas formas de transtornos no futuro das pessoas. Então, como nós já vimos aqui em estudos passados, o medo traz para nós uma impregnação maléfica muito grande. Porque, como nós já vimos, esse medo do qual nós cultivamos, provenientes de vidas passadas e também de existência atual, faz com que nós acumulemos esses sentimentos e, como muitas vezes nós temos uma dificuldade em erradicar, ou mesmo, em última hipótese, administrar o medo, ele torna-se um pesadelo para nós. E esse medo é que propaga de tal forma que nos faz a cada dia seres mais vulneráveis, seres mais compromissados com o nosso crescimento e com o nosso desenvolvimento. E assim nós vamos partindo da premissa de que o medo é uma questão a ser trabalhada, sim. Como nós já vimos aqui, o ideal é que o façamos desde criança. Mas se durante a nossa criação, a nossa educação, isso não foi possível, cabe a nós, hoje adultos, trabalharmos esse medo. Sabemos da dificuldade que é erradicá-lo, mas podemos criar artifícios, situações, acomodações para que o medo fique sob tutela, fique sobre o nosso comando e não deixar que o medo se aposse da nossa existência. Razão porque, entre outras, deve ser combatido com toda decisão, porquanto ele retira a confiança e o prazer de viver. Nós sabemos perfeitamente o quanto é maléfico o medo na sua essência. Ele realmente tira essa confiança em nós. É por medo que muitas vezes temos esta dificuldade em conduzir a nossa existência, né? Então, entre situações que nós vamos trabalhar, está aqui exatamente ter confiança para que a gente possa, entre outras coisas, erradicar o medo. A mudança de comportamento em torno do seu desenvolvimento emocional produz aos poucos redução de máscaras, que nós já trabalhamos aqui, que é a questão do ciúme, o ódio, a inveja, que são elementos analisados dentro da psicologia tradicional, acadêmica, como sendo máscaras, como Jung nos afirma em seus estudos, né? Nós criamos essas máscaras de medo para cobertar ciúmes, ódio, inveja e todos esses itens que são elencados dentro do nosso cotidiano, que nos faz pessoas cada vez mais vulneráveis. Então, quando nós estamos sob o impacto do ciúme, do ódio, da inveja, se nós formos perquirir isso, nós vamos descobrir que lá na origem, na essência, o que nós vamos encontrar
um potencial enorme do medo alojado ali. Então, por medo, nós muitas vezes apresentamos diante de um quadro do qual é totalmente real. Por isso que dentro da psicologia é tratado como máscara. Porque, na verdade, não é a sua essência, é apenas um verniz. A visualização que queremos apresentar para os outros para esconder o nosso verdadeiro sentido. O primeiro passo é reconhecer que se tem os mesmos direitos de todo ser humano de crescer. Ora, se o medo é uma trave, se o medo é, sem dúvida alguma, um empecilho para o nosso crescimento, e se nós considerarmos que todos nós somos iguais diante de Deus, e o somos, né? O mesmo se diz também na Constituição Federal, né? Ainda que lá nós sabemos que não é bem assim, mas diante de Deus não. Nós temos que ter essa convicção. Todos nós somos iguais perante a Deus. E se nós somos iguais perante a Deus, nós temos que trazer isso para o nosso interior. Nós temos que ter confiança nessa expressão. Nós temos que ter confiança e ter a convicção de que realmente somos. Porque se nós não acreditarmos nisso, fica muito difícil nós fazermos qualquer movimento em sentido do crescimento e da evolução. Então, o acreditar, né, é para nós fundamental. Então, o primeiro passo é reconhecer, muito mais que o direito, é a obrigação, o dever de considerarmos todos nós seres filhos de Deus, iguais em potencial para desenvolvermos, mesmo diante de dificuldades, né? Fazendo o que? Prover, desde que não agrida os interesses alheios, né? Vamos buscar o nosso crescimento, vamos buscar os nossos desenvolvimentos, mas sempre respeitando os limites. Isso, além de ser um ato piedoso, caridoso, é sem dúvida um ato moral. O que hoje nós buscamos é trabalhar muito a questão moral e ética lá fora, porque são situações, são institutos que estão ficando em desuso diante de nós. Quanta coisa nos acontece hoje, né, diante dos nossos hábitos, diante dos nossos olhos, que é exatamente proveniente da questão da ética e da moral. E isso está incutido também dentro daqueles sentimentos que nós devemos ter conosco. E não é só uma questão espiritual, não. É uma questão de cunho, de caráter, para que a gente possa dar a nós mesmos a oportunidade de sermos realmente uma pessoa de bem. De ter escolhas e tomar decisões através do nosso livre-arbítrio e constitui um passo decisivo para a superação do medo. Então, quando aqui vocês percebem que nós já estamos deixando aquele campo da situação dos medos, as situações onde o medo foi originado, para partirmos para a superação. Por isso que eu disse que nós já estamos chegando no final dos nossos estudos sobre o medo. Porque esse é o primeiro passo, para que a gente possa, então, a partir de agora, entender, compreender o medo, como nós já o fizemos, e a partir daí, termos mecanismos, termos instrumentos, para que possamos, nos nossos esforços, né, na nossa vontade, na nossa crença, na nossa fé, buscar livrar o medo.
quando por alguma razão não sejam essas as melhores escolhas, que os resultados apresentem-se frustrantes, em vez de desanimar, avaliar-se pelos lucros e experiência da tentativa, ensejando-se maior campo de habilidade para futuras seleções e ações. Nós sabemos que nós vivemos num mundo de provas e expiações. Nós sabemos que nós somos espíritos reencarnantes. Nós sabemos que nós somos aprendizes. Nós sabemos que nós temos uma longa caminhada pela frente. Nós sabemos das dificuldades de cada um. Nós sabemos que por mais que queiramos, ainda nos falta a vontade, a fé de buscar o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. Em razão disso, ou em função disso, os tropeços vão vir, as quedas virão sem dúvida alguma. Só que, nessa busca incessante que nós devemos ter da nossa autoiluminação, nesse caso específico, no combate do medo, algumas vezes, talvez nem poucas, nós vamos fraquejar, nós vamos cair, nós vamos desanimar. Só que nós temos que entender que tudo isso faz parte de um processo de crescimento. Nós não podemos nos desanimar em função dessas situações. Ora, se eu já tenho essa convicção, de antemão, eu já sei que poderá isso ocorrer comigo, eu não posso me esquivar de retomar novamente o caminho e reiniciar o novo desenvolvimento. Evidentemente, o que passou, passou, ele ficará como experiência. Por mais que eu entenda como fracasso, que não é, ele vai sedimentar, sem dúvida alguma, o alicerce para o meu crescimento. Isso é bom que se diga, porque muitas vezes nós analisamos as pessoas de sucesso somente nos seus resultados finais. Dificilmente nós acompanhamos a trajetória dessas pessoas que são consideradas vencedoras, em toda a sua trajetória. Nós só vemos no final. E no final é glorioso, é muito fácil. Só que nós não sabemos o caminho que ela percorreu. Nós não computamos essas quedas. E se nós queremos e precisamos amadurecer enquanto espírito que somos, nós temos que ter isso em mente. E não deixar de forma alguma que esses tropeços possam tirar de nós a condição, a competência de aprendizes que somos para continuar o nosso crescimento. Porque enquanto nós estivermos um espírito de aprendiz, enquanto nos for dado o direito de errar, nós estamos construindo o nosso caminho, a nossa caminhada de luz. Porque somente o soberbo, somente o indivíduo orgulhoso é que não vai permitir que isso aconteça com ele. Mas como isso aconteceu comigo? Logo comigo. Então, essa personalidade forte, essa afirmação do seu ego deverá dar lugar para que aloje ali não o ego do egocêntrico, mas apenas o self, da iluminação, do crescimento, do desenvolvimento. Entre muitas ações está o terrível medo de amar.
amar em todos os sentidos. Amar em toda a sua extensão. Tudo que fazemos, tudo que buscamos, todos os resultados, sem dúvida alguma, é o amor que buscamos. Nós não precisaríamos nada mais do que o amor para resolver todos os nossos problemas que existem na humanidade. É este amor universal, é este amor fraternal, é este amor que nós temos que aprender a desenvolver e a conquistar. Sabemos o quanto é difícil amar, porque hoje o que nós entendemos do amor é uma moeda de troca. E nós sabemos que não deve ser assim. Pelo menos o Mestre não nos ensinou dessa forma. Mas pela nossa ainda ignorância, pela nossa pequenez, nós ainda entendemos o amor de uma forma toda deturpada, né? Então, quando nós estamos no exercício do nosso crescimento, das nossas faculdades espiritualizadas, o amor deve ser um elemento forte, uma peça fundamental a ser manuseada. Nós não devemos ter medo de amar. O amor, ele deve nascer em nós. Ele deve construir em nós essa sensação agradável, essa ação de bem-estar, para que a gente possa fazer do amor uma alavanca para o nosso crescimento e para o nosso desenvolvimento. Com receio de sofrer a indiferença ou desprezo da pessoa escolhida, foge da conquista imaginando não ser correspondida. Quantas vezes, nós paramos no meio do caminho exatamente por falta de confiança, por medo. Todo medo que nós já falamos lá atrás, agora ele vem a lume aqui, Quanta coisa poderíamos ter feito, ter realizado e não fizemos por medo. Quantas desistências, quantos questionamentos, quantas lamentações tivemos e ainda temos em razão do medo. Então, se nós analisarmos o que o medo proporcionou para nós hoje, adultos, é, sem dúvida alguma, na nossa contabilização, um dividendo muito grande, um passivo muito grande, de uma existência que poderia ter sido muito mais amor e acabou não sendo. Então, a oportunidade nós sempre teremos, quer seja nessa, quer seja em outra, para que a gente não esqueça jamais o que o Cristo sempre nos ensinou sobre a questão do amor. Então, o amor em relação às pessoas, o amor em relação à nossa existência, o amor em relação às coisas que realmente valem ser amadas, Porque tudo que você faz com amor, não tenha dúvida, a compensação será enorme. Porque o amor é, sem dúvida alguma, a energia é a essência da alma. O medo de amar, de forma alguma, atende à necessidade do espírito. O medo, ele faz com que afastemos do amor. É a insegurança, é a desconfiança, Então, o amor, ele tem que estar acima de qualquer coisa. Porque, ao contrário,
deixa tremenda angústia pelo que não experimentou e pelo que ficará para sempre como desconhecido e que deveria ter sido vivenciado. O que nós buscamos durante toda a nossa existência é o caminhar. Por isso que nós falamos ali atrás, ainda que o sucesso não seja aquilo que a gente espera, mas pelo menos a experiência nós adquirimos. A maturidade espiritual nós adquirimos. Em relação ao amor, jamais devemos desistir em qualquer situação. Em relação às pessoas, em relação à profissão, em relação a uma atividade. Porque tudo que vamos fazer, se nós não empregarmos o amor, não será bem feito. Não tem nada que o amor não caiba. Não tem nada onde o amor não seja inserido como um elemento fundamental para a sua implementação. Não tem nada. O amor é o tempero fundamental para que a gente possa sentir e ter esse prazer do sucesso. Ainda que, sobre a nossa visão oculta, distorcida, a gente não vislumbre o resultado positivo, mas ainda assim, Joana de Ângeles nos afirma que só pela experiência já basta para aquela situação. Pior do que amar e não receber resposta idêntica é o prejuízo de nunca haver amado. Como deve ser triste o indivíduo percorrer toda a sua existência por medo de não amar. Né? Mas, ainda que eu não seja correspondido em relação a uma pessoa específica, eu posso amar uma quantidade imensa de pessoas. O que leva essas pessoas iluminadas, dotadas, a amar a humanidade? O que leva uma irmã Dulce, uma Madre Teresa de Calcutá, o Chico Xavier e tantos outros a amar o seu semelhante, procurar dar a eles algo melhor para que ele possa ser encorajado na sua caminhada. Isso é amor. Da mesma forma que a espiritualidade maior deixam de estar em outros orbes para estar conosco aqui na Terra, para continuar nos orientando, para continuar estando conosco, para que a gente possa fazer isso que nós estamos fazendo aqui, a título de quê? De amor. Então, são segmentos assim que faz com que a gente busque no amor aquele ideal para que a gente possa prosseguir a nossa existência. E o amor, sem dúvida alguma, é o melhor passaporte que nós temos para as nossas viagens. Enquanto nós tivermos a certeza do amor, não tenha dúvida, nós estaremos no caminho certo. Melhor que se haja vivido uma experiência cujos resultados não foram os mais agradáveis, do que permanecesse na incerteza de como seria tal realização. Eu tenho um projeto humanitário, mas por medo eu não faço. É um projeto que poderia atender uma quantidade enorme de pessoas,
ou mesmo um número reduzido, não importa a quantidade, e sim o zelo com que você faz isso, o esmero, o que você dedica, o que você dedica. E quando você deixa de fazê-lo, o que você vai trazer consigo são as incertezas, as frustrações. Não por não tê-lo, ou melhor, a frustração é por não tê-lo feito, não por ter tido sucesso como você almejou. Então, ter sucesso em qualquer empreendimento é passivo de realizá-lo ou não. Agora, ao fazê-lo, a experiência que adquire, essa será sempre positiva. Porque se der certo, ótimo, excelente, você já conquistou o seu objetivo. Se não deu, a experiência é válida para você recomeçar. Então, como aspirante de espírito em evolução que nós somos, essa trajetória para nós deve ser encarada como um desafio, sim, mas acima de tudo, nós temos o dever, a obrigação, enquanto encarnados, atravessar e buscar vencer e conquistar o nosso mundo. Se assim o fizermos, sem dúvida alguma, nós estaremos iniciando uma nova trajetória. E é interessante porque à medida que nós vamos consolidando em nós essa autoconfiança, o medo vai ficando cada vez menor. Vai chegar um momento em que esse medo já não vai agredir tanto a nós. Porque ainda que ele faça parte da nossa existência, ainda que ele esteja incrustado no nosso perispírito, como marca, ele não terá alcançado o seu objetivo maior, que é nos afastar das nossas conquistas, das nossas realizações. Luta-se contra a natureza de amar, pelo medo de sofrer. Assim, para evitá-lo, para contorná-lo, para superá-lo, mais do que se pensa conscientemente, gasta-se um tempo valioso e muita energia para que a gente possa atingir o que no nosso imaginário seria o correto. Quantos de nós, por orgulho, quantos de nós por insegurança e quantos de nós por medo, deixamos de realizar coisas cujo potencial, aptidão, a princípio temos, mas pela insegurança nós não realizamos. E a melhor coisa que a gente sente é quando a gente atende qualquer empreendimento e durante a sua realização, esse empreendimento se comunica diretamente com o nosso eu, com o nosso interior, trazendo para nós uma satisfação muito grande. Então, essa realização interior é fruto exatamente da forma como nós encaramos essas situações. Ainda que seja muito subjetiva, porque o é, mas ele torna-se real à medida que os resultados vão nos aniquilar. Quantos de nós, hoje, poderíamos estar numa situação um pouco melhor, dentro de uma proposta de crescimento, e não estamos, em razão do nosso medo, em razão de cultivar o medo que nos afasta de amar,
nos afaste de buscar aquilo que para nós é importante e que realmente vale a pena. E com isso, sem dúvida alguma, nós sabemos que o ser humano, ele é o que pensa. E ao pensar, nós criamos energia. E nós sabemos que essa energia, que são nada mais nada menos do que os fluidos vitais, são essenciais para trabalhar as nossas células. O nosso corpo biológico necessita dessa energia vitalizada. O nosso corpo biológico necessita de todo esse potencial energético que o fazemos através do pensamento. Hoje, sem dúvida alguma, através da neurociência, através da biologia, ela nos faz crer, e as pesquisas estão aí e confirmam que o pensamento é fundamental para a nossa sobrevivência. Porque através do pensamento nós vamos nos adaptando, nós vamos buscando crescimento e desenvolvimento. E nós sabemos que se o pensamento ele é capaz de gerar essa força, e essa força ela produz energia, e através dessa vontade que nós construímos um mundo melhor, dentro dessa equação, sem dúvida alguma, quando nós temos o conhecimento, temos o entendimento e temos a força proporcionada pela fé através do pensamento, nós vamos chegar ao amor com facilidade. Por isso que, repito, é importante o autoconhecimento, é importante a autoafirmação, é importante acreditarmos em nós mesmos como um projeto de vida, como um projeto de existência. Eu sempre, inclusive hoje, nós estamos discutindo sobre isso. Como é complexo a ciência da doutrina espírita. Por quê? A doutrina espírita, em relação à sua ciência, ela tem um campo muito vasto de conhecimento e de entendimento. Todas as ciências estão relacionadas dentro da ciência da doutrina espírita. Todos esses campos nos diz respeito. Então, é uma questão holística de entendimento, de crescimento, para sabermos a nossa posição diante do universo e diante de nós mesmos, para que possamos estar conectos com Deus. Quando se fala em amor, se fala em Deus. Não era à toa que Jesus sempre tinha na sua fala a expressão do amor. Não só da fala, como dos seus atos, do seu comportamento, dos seus exemplos. Então o amor, ele nos inspira. O amor nos faz pessoas melhores. E com medo, nós não temos como ter o amor junto a nós. Não? E aí, voltando à nossa questão, quando se fala perca de energia, é exatamente isso, porque quando nós estamos dentro de uma situação de amor, nós estamos produzindo uma energia ao nosso derredor que não só nos alimenta, como também vai contagiar quem está à nossa volta. Nós fomos feitos para amar. Nós fomos feitos para buscar e conquistar o amor. Nenhum de nós, ser encarnados, podemos abrir mão de amar. Essa é uma regra fundamental, do qual jamais devemos esquecer. Só que, por medo, não chegaram a ser realizadas nem tentadas. Então, quantas vezes
nós caímos no nosso descrédito enquanto seres encarnados, exatamente por medo. E às vezes nem chegamos, nem tentamos, e nos afastamos daquilo que poderia ser a nossa consagração, o nosso ideal. Eu acho que ele vai se só aumentando, não é isso? Cada vez. Você já viu o próximo slide, né? Fica só, hein? Você já está lendo o próximo slide, né? Não. Não é isso. É o acúmulo do Você medo. te dá uma. Aí te leva à insegurança, né? E se vê dominado por aquilo. Agora, com o passar dos anos, esse medo também, dos anos que eu digo, anos mesmo, gente, né? Com o passar do tempo, esse medo aumenta, é normal? Olha, não seria normal, mas ele aumenta sim. Inclusive, Joana de Ângeles trabalha isso. À medida que nós vamos cultivando e dando margem que os medos menores se apossam de nós, nós vamos nos acostumando a acumular medos e vai chegar um ponto que vai ser medo em cima de medo. E aí você não tem mais como distinguir quais os medos que te afetam mais. Porque qualquer coisinha... Exatamente. Né? E isso chega... E ela fala também mais do que isso. Que quando nós acumulamos esses medos dessa forma, ele vai trazer para nós transtornos. Aí já começa a cair numa outra situação muito mais complicada do que um simples medo. Né? Vamos ver se vai dar para a gente trabalhar isso hoje. Fantasia-se a vida como uma viagem sem incidentes e nem acidentes, o que não deixa de ser tópico e real. Gente, nós estamos num mundo de provas e expiações. Todos nós aqui, sem exceção, somos espíritos devedores, mas também somos espíritos que chegamos aonde estamos. Espíritos com vontade de vencer e de superar as nossas dificuldades. Nenhum de nós é igual ao outro, nem deveria ser, nem poderia ser, de acordo com a criação de Deus. Porque Deus nos criou simples e ignorantes, segundo Allan Kardec na codificação. E cada um de nós, dentro dos seus atributos, dentro da sua vontade, procurou desenvolver-se e crescer-se. Mas, de um modo geral, todos nós que estamos aqui, a humanidade em si, estamos no mesmo patamar. Estamos vivendo numa época de conturbação, sim. Mas por quê? A própria Terra passa por esse processo de transformação. Então não seria diferente conosco. Nós não poderíamos jamais ser privilegiados no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento. Deus não faria isso conosco. Não tem porquê Ele nos privilegiar para que nós não pudéssemos passar por esse processo. Simplesmente sem nenhuma arranhura. Se nós acreditamos que nós podemos fazer essa viagem sem nenhum incidente ou acidente, estamos redondamente enganados. E quando isso acontece, e é muito fácil de acontecer, nós estamos criando um passivo de crescimento e desenvolvimento muito grande. E o pior, gente, o pior do que tudo isso, é quando esse passivo nós jogamos na conta das nossas crianças, dos nossos filhos, dos nossos adolescentes. Quando nós não ensinamos a ele
que a vida é isso aqui mesmo, que a vida é dificuldade, que a vida é luta. Podemos fazê-lo dentro de uma realidade, mas com amor, novamente o amor aí, com carinho, mas com responsabilidade. Porque nós, adultos, pais, avós, tios, professores, educadores, todos nós, sem exceção, temos a obrigação, nem que seja moral, para não falar legal, de proporcionar às nossas crianças esse entendimento de que a vida não é essa brincadeira que muitas vezes nós passamos. E quando nós levamos isso para os nossos filhos, nós estamos sendo responsáveis para o desenvolvimento e o crescimento de uma vida melhor. Porque senão, amanhã, essas crianças, adolescentes e adultos vão entender que a vida é um mar de rosas. Na primeira queda, o que eles vão fazer? Existem estudos onde nunca houve tanto suicídio na faixa dos 10 aos 14 anos. Porque não estão educando crianças resistentes para a vida para enfrentar essa viagem. Nós estamos vivendo uma utopia. Nós estamos vivendo no mundo faz de conta. No mundo onde a realidade não existe. E quando nós deparamos isso, às vezes é um pouco tarde, um pouco mais difícil para trabalharmos essas crianças. Voltando para nós, adultos, nós temos que entender e compreender que essa viagem que nós estamos percorrendo não é um castigo, é uma bênção de Deus. Mas mesmo com esses incidentes, com esses acidentes de percurso, sim. Porque nós sabemos perfeitamente, e aí o mundo espiritual está aí para nos orientar, nos auxiliar, né? Porque graças a Deus ainda nós temos espíritos iluminados que confiam e acreditam em nós, exatamente, entre outras coisas, trazer essas informações, onde ele nos relata isso, toda essa situação. Então nós temos que acreditar sim. Ainda dá tempo. Ainda podemos viver essa viagem com lucidez. Ainda podemos encarar isso dentro de uma realidade que não nos machuca, mas nos faz mais próximo da realidade que nós devemos viver. Então, se alguém acredita que a nossa viagem tem que ser mansa, tranquila, serena, o tempo todo, nós vamos entrar em frustração, nós vamos entrar em depressão, nós vamos entrar em desequilíbrio, nós não vamos ser fortes para enfrentarmos os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas facetas. Cabe a cada um de nós, e per si, fazer essa autoavaliação e ver, sentir o que eu posso e o que eu devo fazer enquanto viajante na busca desse crescimento e desse desenvolvimento. O próprio ato de viver no corpo é firmado em processos desafiadores do organismo em face das muitas enfermidades psicossomáticas. Então nós temos que agradecer muito a Deus por estarmos aqui, enquanto tantos irmãos no plano espiritual aguardam o momento para reencarnar e não encontram oportunidade. E Deus nos permitiu estarmos aqui com toda essa capacidade intelectual,
com toda essa saúde física, mental, psíquica. E por que não aproveitarmos isso? E por que não fazermos disso um santuário para o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento? Porque nós sabemos perfeitamente que a maior parte das nossas enfermidades psicossomáticas são derivadas do nosso pensamento. Aquele pensamento que pode produzir e pode fornecer para nós vitalidade ou enfermidade. Vai depender da forma como nós encaramos a nossa existência. Ou seremos pessoas sãs, sadias, equilibradas, ou seremos pessoas enfermas. A enfermidade não é uma circunstância obrigatória para todos nós, não. Como também não é a infelicidade. Deus não nos quer enfermizos, nem nos quer tristes, nem nos quer depressivos. Deus apenas permite que nós sejamos seres em crescimento e desenvolvimento, com todos esses elementos que coloca à nossa disposição, e nós não o aproveitamos como deveria fazer. Então, se nós chegamos a uma situação de enfermidade, é porque, de uma forma ou de outra, nós conquistamos isso. Só que, repito, não precisamos ficarmos nessa zona de tristeza, nessa zona de preocupação. Podemos, devemos e sabemos como sair. Na execução do programa de cada existência, todos tropeçam. Nem esse nem aquele, todos nós. Todos nós estamos na mesma faixa, na mesma condição, né? Sofre decepções. Quem nunca sofreu decepções não vai sofrer. E sucesso. Tudo isso aqui faz parte do nosso dia a dia. Isso é o cardápio permanente nosso. Mas nem por isso nós podemos e nem devemos desanimar da proposta de crescimento e desenvolvimento. Estar na carne não é fácil, mas é uma necessidade. Estar na carne não é um privilégio, está nas leis naturais. Porque um dia todos nós seremos anjos. Traduzindo, queiramos ou não, é nesta ou noutra encarnação, um dia nós vamos ter que movimentar. Um dia nós vamos ter que caminhar. Ou fazemos pelo amor, ou de outra forma. Mas que nós vamos ter que caminhar, isso não resta dúvida. Isso faz parte da evolução. Tudo evolui, tudo cresce. Nada estático. Nada, absolutamente nada. Nem os nossos trilhões de células permanecem intactas com o nosso corpo. A cada 2 meses, quantos bilhões de células do nosso corpo são transformados para dar lugar a outras células, com as mesmas funções, com as mesmas características, para dar condição biológica para nós. Né? Então, isso é um processo natural. É um processo da evolução. Então, dentro desse programa existencial, quando a gente entende, compreende que nós vamos passar por isso, a cada tropeço, nós nos tornamos pessoas mais fortes, pessoas mais sábias, pessoas mais caridosas, e deveríamos ser também mais humildes. Porque nós sabemos que se nós estamos aqui, é com a permissão de Deus. Se estamos aqui, é um propósito maior
que Deus nos permite para que, de uma forma ou de outra, possamos continuar o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento, nos ajudando e ajudando aqueles que estão ao nosso lado. É um conjunto de ações que não se resolve de forma isolada. Por isso que nós estamos aqui. Por isso que nós buscamos os nossos entendimentos para saber como proceder diante dessas situações. Porque o que a gente percebe hoje é, em grande parte, uma sociedade que ainda não encontrou o seu caminho, que ainda não encontrou uma postura de conduta, de serenidade, de equilíbrio, capaz de dar a ela uma serenidade e uma felicidade. Quantas pessoas infelizes, quantas pessoas tristes, quantas enfermidades de natureza específicas. Não falo nem física, não, porque a física, as doenças físicas de consequências psicológicas, né? Tudo isso em função de quê? Dos nossos desajustes. Tornam-se mestres dos mais eficientes para alcançar-se as metas evolutivas a que se propõem. Ou seja, com esses sofrimentos, é como se eles fossem professores para nos impulsionar para cima, para o nosso crescimento. Então, o que a princípio, aparentemente, para aqueles desavisados, ser coisa ruim, não. São experiências, são maturidades. O que nos impede de entender dessa forma? Chama-se ignorância, orgulho, vaidade. Pergunta o orgulhoso, o vaidoso, o ignorante, se alguma coisa que aconteceu com ele de insucesso é causa dele. Não, não o outro. O outro que me fez isso para que eu chegasse a essa situação. Nunca, jamais, ele vai dar uma palmatória e falar, não, realmente, eu não fui hábil o suficiente para atender a demanda, me tornei, em relação a isso, de sucesso. Mas, eu vou tirar proveito disso, vou materializar isso, e vou construir, da próxima vez, um empreendimento muito mais forte. Este é o caminho. É isso que nos ensina a fazer. Quando fala não desanimar, é exatamente com essa proposta. Porque se nós estamos numa viagem onde existe tudo isso, no primeiro embate vamos animar, nós não vamos sair do chão. Nós vamos entrar numa tristeza profunda, num desequilíbrio eterno. E não vamos avançar. Isso é ser pessimista? Não. É ter entendimento do universo, das leis naturais, da lei de causa e efeito, da lei de atração, da lei de amor, da lei de progresso, da lei de justiça. Todas essas leis naturais que emanam de Deus estão todas aí. E é isso que nós devemos cultivar e buscar a todo custo. Né? E não adianta fazermos corpo mole e achar que isso aí não existe. Aí repito e volto a falar novamente. E as nossas crianças, gente? O que nós podemos e devemos fazer em prol desses seres que estão vindo aí, que estão sobre a nossa tutela, sobre a nossa responsabilidade. Até onde nós vamos ser omissos diante dessas crianças? Se muitas vezes nós somos omissos com o nosso Deus. E com as nossas crianças? O que faremos? Alguma coisa nós temos que fazer. Porque não tem mais condição, nem tempo a esperar para que as mudanças
ocorra por acaso. Nós já sabemos que o acaso não existe. Se existe alguma coisa a ser feita, terá que ser por nós. Jamais, em nenhuma obra espírita, em nenhuma mensagem, nós vamos encontrar espíritos iluminados de luz, dizendo: você não precisa fazer não, que eu faço por você. Jamais nós vamos encontrar isso. Não com espíritos de luz. Jamais eles vão falar isso. Traduzindo, eles apenas nos auxiliam na medida que nós nos esforçamos para isso. Através dos nossos braços, das nossas pernas, do nosso pensamento, eles nos auxiliam. Mas o trabalho é nosso, a obrigação é nossa, o dever é nosso, não é deles. Então, diante desse quadro, não adianta aguardarmos milagres, porque nós temos, por cultura até religiosa, acreditar que os milagres existem. Nunca houve milagre, nem no passado, nem no presente e nem no futuro haverá milagres, porque nem Jesus fez milagres. O que ele fez estava tudo dentro das leis naturais. Hoje a ciência, principalmente a física quântica, a biologia, a química, estão aí para demonstrar que milagre não existe. O que existe é uma ignorância nata em nós. Por sabermos que nós temos um potencial energético, um potencial no nosso pensamento, capaz de mudar até o DNA das nossas células, coisa que era impossível acreditar alguns anos atrás, e nós não o fazemos. Não fazemos por nossa incapacidade, por nossa imperfeição, por nossa ignorância. Todos os requisitos estão aí, basta que queiramos. Não é à toa que no Evangelho está lá a fé divina e a fé humana. Se hoje nós não produzimos, é porque não temos fé, porque nós não acreditamos, não aprendemos a amar, não aprendemos ainda a elidir, a erradicar, a controlar o medo.